Bora lá resolver mais questões de regimento interno. Para quem não sabe, o regimento interno da Câmara de Fortaleza ele foi instituído através da Resolução 1670 do dia 21 de dezembro de 2020. Aqui vai a primeira observação. Se você não possui material de cursinho ou meu material para fazer esse tipo de estudo e fez a busca através de sites de busca, tenha muito cuidado que você pode aí estar estudando com o regimento interno desatualizado, tá? A gente teve alterações no regimento, inclusive no ano de 2023, então tome muito cuidado. Vou partir aqui primeiro para a minha apresentação. Para quem não me conhece, eu sou Thiago Aguiar, atualmente sou empregado público federal na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e assim como você, eu sei os anseios que um concurseiro passa. Tá? Não sou marinheiro de primeira viagem, já fui aprovado em outros concursos. O primeiro concurso que eu fui aprovado foi o da Guarda Municipal de Fortaleza, no ano de 2014. Logo em seguida, na empresa a qual eu trabalho hoje, na EBSER. E no ano de 2023, tive aí minha aprovação na fase de provas da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania aqui de Fortaleza, AMC, para o cargo de agente de trânsito. Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa primeira questão. Acerca das comissões de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Fortaleza e suas competências, observe os itens abaixo. Item 1. Aspecto constitucional, legal, jurídico, financeiro, regimental e técnico-legislativo de proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou de suas comissões. 2. Assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Câmara, pelo plenário ou por outra comissão. 3. Criação de novos bairros. 4. Transferência permanente da sede do governo. 5. Redação final dos projetos, quando recebida emenda substitutiva. E 6. Arguição pública e indicações para cargos que dependam da aprovação da Câmara Municipal. Não são considerados campos temáticos ou áreas de atividades da Comissão de Constituição e Justiça. Primeira coisa, onde é que você vai ter aí o tópico legal relacionado às comissões? Lá no artigo 58. Tá? Lembrando que existem comissões permanentes e comissões temporárias. Comissões permanentes possuem um total de 10 comissões. Só para lembrar aqui em relação à quantidade de membros, poderão ter 7 ou 9 membros a depender da comissão, tá? Não faz parte da questão, então isso vai ficar para uma aula ou uma questão futura. Vamos lá. O item 1, ele está incorreto, tá? Em apenas um aspecto, que é esse aspecto financeiro. Isso não cabe à Comissão de Constituição e Justiça. O item 2, assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente, Câmara, plenário ou outra comissão. Isso aqui está correto, é sim algo que está dentro da área de atividade da Comissão de Constituição e Justiça. Então o item 2 está correto, item 1 está errado. Item 3, criação de novos bairros. Isso aqui também compete à Comissão de Constituição e Justiça deliberar sobre esse tipo de matéria, apesar de aparentar estar fora do escopo, faz parte sim das atribuições da CCJ. Item 4, transferência permanente da sede de governo. O erro está aqui na palavra permanente, na realidade é uma transferência temporária da sede de governo. Então o item 4 está incorreto. Item 5, redação final dos projetos quando recebida emenda substitutiva. O erro está aqui em substitutiva, tá? No texto legal do regimento interno fala em emenda de redação. Cabe lembrar que a emenda de redação ela é um tipo, né, de emenda substitutiva, mas como não está o texto conforme, essa aqui também está incorreta. E a 6, arguição pública em indicações para cargos que dependam da aprovação da Câmara Municipal. Isso aqui também está correto, é uma atribuição aí da CCJ. Então está errado o item 1, item 3 e item 4. Gabarito, desculpa, tá? Item 1, item 4 e item 5. O gabarito vai ser a letra C. Vou deixar aqui para vocês o fundamento legal para que vocês possam retirar um print e fazer um estudo posteriormente. Vamos lá, tirado o print, vamos para a próxima questão.
Em determinada legislatura, um vereador da Câmara Municipal de Fortaleza iniciou tratativas com seus colegas visando a instalação de comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, para, primeiro, determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de órgãos de entidades da administração pública informações e documentos, requerer a audiência de vereadores, secretários municipais e autoridades equivalentes, tomar seus depoimentos e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, exceto policiais. 2. Deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de investigações e audiências públicas. E 3. Estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligências sob as penas da lei, inclusive quando da alçada da autoridade judiciária. À luz do regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza, é correto afirmar que, entre os objetivos solicitados, arbitrados pelo vereador, letra A, todos podem ser objeto de CPIs. B, nenhum deles pode ser objeto de CPIs. C, apenas o objetivo 2 pode ser objeto. D, apenas os objetivos 1 e 3 podem ser objetos de CPI. E E, apenas os objetivos 1 e 2 podem ser objetos de CPI. O assunto de CPI, eu acho que ele vai estar tanto na prova de nível médio quanto na prova de nível superior, tá? É um assunto tranquilo, se você fizer aí uma leitura bem atenta, mas ele é bem interessante. Onde que você consegue identificar aí as competências da Comissão Parlamentar de Inquérito? Fica lá no artigo 62 do Regimento Interno. Vamos aqui para a primeira, vamos voltar aqui. Essa parte ela está incorreta aqui no final, tá? Exceto policiais. Na realidade, o Regimento Interno ele insere a parte policial dentro desse escopo. Ou seja, tomar depoimentos, requisitar serviço de qualquer autoridade, inclusive policial. Então, a primeira informação ela está incorreta. Diante disso, a gente já pode eliminar a letra A, que fala que todos estão corretos. Já pode eliminar a letra D e a letra E, porque contém aí a primeira informação e ela está incorreta. 2. Deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de investigações e audiências. Isso daqui está correto. Está de acordo com o inciso 4º do artigo 62. Considerando que a segunda está correta, a gente já elimina a letra B e acha o gabarito. Na terceira, o erro está aqui no finalzinho, quando inclui as atividades de alçada de autoridade judiciária, Seria muito poder para uma CPI. Então, nesse caso, o prazo que a CPI estipula para tomada de providências ou diligências exclui quando da alçada da autoridade judiciária, ou seja, a CPI ela não pode impor um prazo em que já existe ali um prazo judicial e esse prazo da CPI vem a sobrepor o prazo judicial. Isso seria meio que sem lógica, tá? Então, o gabarito vai ser a letra C. Mais uma vez aqui o fundamento legal para que você consiga printar. Lembrando que esse material ele vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo, juntamente com as questões e a resolução, beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Analise as assertivas abaixo relativas às sessões solenes. 1. Serão realizadas para instalar a legislatura nos termos do regimento interno. 2. Comemoram fatos históricos, sendo, portanto, facultativas em todas as ocasiões. 3. Procedem à entrega de honrarias e outras homenagens que a Câmara entenda como relevantes. Assinale a alternativa que apresenta apenas assertivas em conformidade com o regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza. Lá no artigo 98, no parágrafo 3º, é tratado acerca das sessões solenes. Eu vou fazer aqui um asterisco, tá? Que não tem muito a ver com a questão, mas envolve questão solene e você pode perder uma questão por isso. Lá na lei orgânica do município, que também faz parte do nosso edital, existem as sessões da Assembleia, da Câmara, que também são no número de 3, Existem as sessões ordinárias, as extraordinárias, ambas, tanto no regimento quanto na lei orgânica. Porém, na lei orgânica, eles consideram que as sessões são sessões especiais, diferentemente do nosso regimento, que fala que existem sessões solenes. Então, você tem que ter atenção a isso,
verificar como que a questão está cobrando para você não marcar a questão errada, tá? As sessões solenes, elas ocorrem para 3 coisas, pelo menos é o que consta lá no parágrafo 3º. Instalar a legislatura, nos termos lá do capítulo 2 do título 1 do regimento, que é conforme está falando aqui na assertiva 1, então a primeira está correta. Comemorar fatos históricos realmente, porém, essa sessão solene ela é facultativa, mas existe um caso, um fato histórico, em que obrigatoriamente deverá ocorrer a sessão solene, que é o aniversário de Fortaleza, no dia 13 de abril. Então, o item 2 está incorreto. Tá? Considerando que o item 2 está incorreto, a gente elimina a alternativa B e a alternativa E e fica em dúvida entre a letra A e a letra D, porque na letra C também está errada, já que a primeira está correta. Procedem à entrega de honrarias e outras homenagens que a Câmara entenda como relevantes, também está correto de acordo com o inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 98. O gabarito aqui é a letra D de desespero. Aqui para você o fundamento, bate o print. Vamos avançar para a próxima questão. Determinada comissão da Câmara Municipal de Fortaleza foi instalada a emitir parecer a respeito de emenda substitutiva apresentada em certa proposição legislativa. Acerca do substitutivo, ocorre quando altera substancial ou materialmente em seu conjunto outra proposição. B. Será discutido e votado após a proposição principal. C. Aprovado o substitutivo na hipótese de votação da proposição principal sem substitutivo, esta será votada antes das emendas que lhe tenham sido apresentadas. D. Rejeitado o substitutivo, ficam prejudicadas a proposição principal e as emendas a esta oferecidas, ressalvadas as subemendas ao substitutivo e os destaques a ele. Havendo mais de um substitutivo, serão discutidos e votados pela ordem de preferência dos mais recentes sobre os mais antigos. Vamos lá, tópico bastante chato, muito decoreba, mas muito importante para a sua prova. A assertiva A, ela está incorreta, pois há uma redundância aqui, tá? Substancialmente e materialmente é a mesma coisa. O texto legal do regimento, lá no parágrafo 4º do artigo 145, ele fala que o substitutivo é apresentado, né, como um sucedâneo à parte de outra proposição e denomina-se com esse nome quando ele alterar substancial ou formalmente em seu conjunto. Então a letra A está incorreta pela falta do termo formalmente. Letra B. Será discutido e votado após a proposição principal. Na realidade, o inciso 1 do artigo 186 fala que o substitutivo é discutido e votado antes da proposição principal, tá? Então a letra B também está incorreta. Na letra C, fala que aprovado o substitutivo ou na hipótese de votação da proposição principal também está incorreto, porque o termo não é aprovado, o termo é rejeitado, conforme lá no inciso 4º do mesmo artigo 186 do regimento. Beleza? Na letra D, eu fiz aqui uma inversão, então aqui onde tem rejeitado é aprovado. O inciso aqui que fundamenta é o inciso 3º do artigo 186. Considerando que a letra A, B, C e D estão incorretas, nosso gabarito vai ser a letra E, conforme o inciso 2º do artigo 186 do regimento. Tá aí para você o fundamento de cada assertivo com o grifo de cada erro, para que você possa fazer sua revisão. Bate o print e vamos avançar para a próxima questão. A Câmara iniciará os trabalhos de cada sessão legislativa ordinária, constituindo as comissões criadas por seu regimento interno, que são órgãos técnicos destinados ao estudo e à emissão de pareceres essenciais, especializados sobre o assunto submetido à sua deliberação. Nesse sentido, conforme estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza, compete à comissão: A. De Segurança Cidadã, manifestar-se acerca da assistência oficial, inclusive a proteção à maternidade, à criança, ao adolescente, aos idosos e às pessoas com deficiência. B. De Orçamento, Fiscalização e Administração Pública, manifestar-se acerca do controle e avaliação de atividades econômicas. C. De Constituição e Justiça,
realizar arguição pública e indicações para cargos que dependam da aprovação da Câmara Municipal. D. De política urbana e meio ambiente, manifestar-se acerca de programas de desenvolvimento do potencial turístico do município. E letra E. De direitos humanos e cidadania, manifestar-se acerca de diversões e espetáculos públicos, datas comemorativas e homenagens cívicas. Vamos lá. Aqui a questão bem decoreba, eu vou fazer somente as correções. O gabarito aqui de cara já aponta que é a letra C, tá? Esse fundamento vai estar lá no artigo 58, inciso 1º, vou colocar aqui ao lado, 58, a linha F de faca, tá? Na letra A competência é da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e não de Segurança Cidadã. Você vai encontrar isso lá no artigo 58, inciso 6º, a linha B. Aqui a comissão responsável é a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Você vai identificar isso também lá no artigo 58, inciso 8, a linha A. A letra D não é a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, também vai estar lá no 58, inciso 8, a linha E. E aqui não é a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, sim a Comissão de Cultura, Esporte e Juventude, está lá no inciso 4º, a linha C, também do artigo 58, e aqui para você bater aquele print para a gente poder continuar. Sexta questão. É de competência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça assinar e encaminhar a redação para o segundo turno e a redação final das proposições. 2. Declarar a prejudicialidade de proposições. E 3. Promulgar normas nas hipóteses previstas na lei orgânica. Vamos lá. Existe uma competência que está descrita no artigo 72 do parágrafo 2º do regimento, que fala que compete ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça assinar e encaminhar a redação para o segundo turno e a redação final das proposições. Ou seja, o item 1 ele está correto, de acordo com esse artigo. Já o item 2 e 3, os itens 2 e 3, eles são, na realidade, atribuições do presidente da Câmara, tá? Essas atribuições é muito importante que você as memorize. Você vai dar uma lida aprofundada no artigo 45. Quanto às atividades legislativas, nesse artigo 45, ele se subdivide em vários tópicos. O fundamento da nossa questão vai estar no inciso 1º, a linhas F e a linha R. A F fala que é competência do presidente da Câmara promulgar normas nas hipóteses previstas na lei orgânica. Então, essa daqui é uma competência do presidente, assim como essa é declarar a prejudicialidade de proposição, que é a linha R. Só uma observação para você não esquecer em relação a isso daqui: promulgar normas. Existe a emenda à lei orgânica, né, que a grosso modo é a emenda constitucional, que é promulgada pela mesa diretora. Então, muito cuidado, porque pode ser que na questão venha dizendo que é uma competência do presidente promulgar normas, emendas à lei orgânica nas hipóteses previstas nesta lei. Então, isso vai estar errado, beleza? Então, considerando que apenas o item 1 está correto, nosso gabarito ele é a letra A. Está aqui para você o fundamento. Vamos para a próxima questão. Assinale a opção que apresenta o quórum correto para a tomada de deliberação das comissões na Câmara de Vereadores. Letra A. As deliberações das comissões serão tomadas por maioria absoluta dos votos, presente a maioria simples de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. Letra B. As decisões das comissões serão tomadas por maioria simples dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do presidente. C. As deliberações das comissões serão tomadas por maioria absoluta dos votos, presentes a terça parte de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. Letra D. As deliberações das comissões serão tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. E letra E. As deliberações das comissões serão tomadas por maioria simples de votos, presentes a maioria relativa de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. Típica questão que confunde a cabeça de qualquer pessoa.
você vai fazer uma leitura atenta do artigo 92 para não esquecer esse artigo. O que é que ocorre? Em boa parte do regimento, os quórums para deliberação são maioria absoluta, 1/3, 2/3. Então isso fixa muito na nossa cabeça. O artigo 92 ele é uma exceção. Por que exceção? A comissão, para fazer uma deliberação, ela precisa que a maioria absoluta dos seus membros estejam presentes para que possa dar início às deliberações. Porém, as deliberações em si são tomadas por maioria simples dos votos. E um outro ponto muito importante é que também no regimento, boa parte, não só no regimento quanto em várias outras normas, o presidente ele tem o voto de Minerva, que é aquele voto de desempate. No caso das comissões, quem faz o desempate é o relator. Com base no que eu falei, vamos aqui para as assertivas. As deliberações das comissões são tomadas por maioria absoluta dos votos? Não. É por maioria simples, tá? Aí você já vai excluindo todas as alternativas em que fala de maioria simples, né? Letra A e letra C. Letra B. As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos? Sim. Presente a maioria absoluta dos membros? Sim. Prevalecendo em caso de empate o voto do relator e não presidente. Letra B também está incorreta. Letra D. As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos? Presente a maioria absoluta dos membros. Prevalecendo em caso de empate o voto do relator. Letra D vai ser o gabarito. E na letra E, o erro está em inverter aqui a ordem. Maioria simples dos votos não é maioria. No caso aqui está certo, desculpa, é a maioria relativa, né? Não é maioria relativa, é a maioria absoluta dos membros que precisam estar presentes. Letra D de dado é o gabarito, com base no artigo 92 do regimento interno. Está aí para você printar. 8ª questão. Iniciada a ordem do dia de uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Fortaleza, esgotou-se o tempo de duração da sessão. Tá, vamos marcar isso aqui que é importante. O tempo de duração da sessão acabou, sem que tivesse sido anunciado o término da ordem do dia e iniciada a discussão de duas outras. Ou seja, acabou o tempo, não terminou nem a ordem do dia, ainda faltou aí outras matérias para deliberar, né, para discutir. À luz da narrativa acima e do regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza, é correto afirmar que o prazo de duração da sessão poderá ser prorrogado a requerimento verbal de qualquer vereador, independentemente da quantidade de vereadores presentes, pelo tempo máximo de 60 minutos. Aqui, essa assertiva está incorreta, porque realmente poderá ocorrer a solicitação de prorrogação. Contudo, é necessário que esteja presente a maioria absoluta dos vereadores. O tempo realmente é esse, tá? Tempo máximo de 60 minutos dessa prorrogação. Letra B. O prazo de duração da sessão poderá ser prorrogado a requerimento escrito de qualquer vereador. De novo aqui, independentemente da quantidade de vereadores presentes, está errado. E o tempo máximo não é de 120 minutos, é de 60 minutos. Letra C. O prazo da sessão não poderá ser prorrogado. Já está incorreto, né? Acabei de explicar aí que pode sim ser prorrogado pelo tempo máximo de 60 minutos. Na letra D, o prazo de duração poderá ser prorrogado a requerimento verbal. É importante isso aqui também, porque existem dois tipos de requerimento: o requerimento verbal e o requerimento escrito, e realmente para a prorrogação de sessão tem que ser requerimento verbal, desde que presentes maioria absoluta e não 1/3. E na letra E, considerando que todas as demais estão incorretas, a letra E é o nosso gabarito. A sessão não poderá ser encerrada enquanto não forem deliberadas as matérias constantes na ordem do dia. Isso vai estar lá no parágrafo único do artigo 104 do regimento interno. Vou deixar aqui para você o fundamento. Vamos seguir para a próxima questão. Durante as discussões de uma proposição legislativa na Câmara Municipal, a vereadora Joana Oliveira apresentou questão de ordem, pois o procedimento seguido na sessão gerou dúvidas sobre a interpretação do regimento interno. Contudo, não foi possível decidi-la de imediato, decidir a questão de ordem, agendando a decisão para a sessão seguinte, sem comprometer o andamento dos trabalhos.
Na sessão seguinte, iniciada a discussão de outra proposição, a vereadora Jamile do Nascimento apresentou questão de ordem, em virtude de dúvidas sobre a aplicação do regimento interno frente à proposição apresentada. O presidente indeferiu a questão de ordem de Jamile. À luz da sistemática regimental e da narrativa acima, a questão de ordem suscitada por Jamile. Vamos lá. Existem alguns requisitos para a questão de ordem, tá? Primeira coisa, o que é questão de ordem? É aquele ato que o vereador ele suscita, né? Pede questão de ordem acerca de dúvidas sobre a interpretação ou aplicação do regimento interno, tá? Diferente do à parte. Para suscitar a questão de ordem, o vereador ele deve citar expressamente, no início do uso da palavra, o artigo que ele acha ali que não está entendendo, que é controverso, que ele não conseguiu interpretar, ou que acha que está sendo aplicado de forma equivocada. E caso ele não consiga, né, por exemplo, levantou a mão aqui, questão de ordem. Se ele não conseguir argumentar, não tiver ali um objeto específico, pode ser indeferida a questão de ordem dele e a deliberação segue normalmente. Existem dois pontos que são os mais importantes relacionados à questão de ordem. Primeiro, é vedado formular simultaneamente mais de uma questão de ordem e não é possível também formular uma questão de ordem se existir outra pendente de decisão. Aqui na nossa questão, na letra A, fala o seguinte: a questão de ordem suscitada por Jamile não observou os termos regimentais em virtude da impossibilidade de duas questões de ordem serem levantadas simultaneamente. O que é que acontece? Realmente existe sim a impossibilidade de duas questões de ordem serem levantadas simultaneamente. Mas perceba que o comando da questão, e já reforço com vocês, FGV é banca de enunciado, tá? O que é que aqui fala? Joana Oliveira suscitou a primeira questão de ordem. Não foi resolvido ali, decidido naquele momento e agendou para a sessão seguinte. Ou seja, quando a Jamile suscitou a questão de ordem dela na sessão anterior, não houve aí simultaneidade. Então a letra A não pode ser o gabarito da questão, mas em um contexto geral, sim, é vedado que haja ali duas questões de ordens levantadas simultaneamente. Letra B. Deve ser apreciado pelo plenário, sendo nula a decisão que não possui competência para indeferi-la. Na realidade, o presidente sim tem a competência para indeferir, a letra B está errada. Letra C, que é o nosso gabarito, fala que Jamile não observou os termos regimentais, em virtude de não poder ser formulada nova questão de ordem, havendo outra pendente de decisão. Letra D, apresentou mero vício de forma, se não existe, o regimento não dispõe sobre isso, não sendo cabível o recurso. Na realidade, existe sim a possibilidade de recurso para decisões do presidente, que é um recurso encaminhado ao plenário. E na letra E fala que foi observado os termos, a gente já verificou que não. Então o gabarito da nossa questão vai ser a letra C e está aí para você todo o fundamento legal do artigo 126. Caminhamos então para a nossa última questão. Vamos lá? Uma das maneiras de os cidadãos participarem ativamente da democracia é por meio do instrumento conhecido como iniciativa popular. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza, que aborda esse instrumento, é correto afirmar que os projetos de lei de iniciativa popular devem observar as seguintes etapas. A assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e legível, CPF, endereço e dados identificadores do seu título eleitoral. Essa assertiva ela está quase correta. O erro aqui é solicitar o CPF. Se você der uma olhada no inciso 1º do artigo 188, lá vai informar que precisa apenas do nome completo e legível, endereço e dos dados identificadores do título eleitoral. Letra B. As listas de assinatura serão organizadas levando-se em consideração a área de interesse ou abrangência da proposta em formulário padronizado elaborado pela mesa diretora. Tá? Quem faz esse formulário é a mesa diretora. Isso vai estar lá no inciso 2º do mesmo artigo 188. Então a letra B também está incorreta. Letra C. Será ilícito a entidade da sociedade civil patrocinar a apresentação de proposições de iniciativa popular, responsabilizando pelas coletas de assinaturas. Aqui o erro está bem aqui no início, será lícito na realidade, conforme dispõe lá no inciso 3º do artigo 188. Então, letra C incorreta. Letra D. A proposição será instruída com documento da Justiça Eleitoral que ateste o contingente de eleitores em cada zona ou bairro
aceitando-se para este fim os dados referentes ao ano anterior, ainda que disponíveis outros mais recentes. O erro dessa assertiva está aqui no final. Vamos entender isso daqui. Considerando que a proposição precisa ir com o documento da Justiça Eleitoral, que ateste o contingente dos eleitores, ou seja, algum documento que comprove que eleitores são daquele bairro, daquela zona. Contudo, se não existir ali um documento atualizado, pode ser utilizado o documento do ano anterior. Mas o que é que a questão está falando? Se existir um documento mais recente, pode ser usado o do ano anterior. Isso está errado. O do ano anterior, ele só pode ser utilizado conforme consta lá no inciso 4º do mesmo artigo 188, se não houver disponíveis outros documentos mais recentes. Então a letra D também está errada. Nosso gabarito aqui vai ser a letra E, conforme lá o inciso 5º do mesmo artigo 188, que letra horrível. Não se rejeitará liminarmente proposição de iniciativa popular por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo a CCJ corrigir os eventuais vícios formais de modo a possibilitar sua regular tramitação. O que é isso? Iniciativa popular, o próprio cidadão pode sim elaborar ali um documento. Então, se ele começar a escrever errado, mas que dê para entender, não existe ali um motivo de rejeitar aquela proposição porque ele escreveu errado. Nós fumo, nós nós vai, entendeu? Então, segue a CCJ é que é responsável por pegar aquele texto e colocar dentro dos moldes da técnica legislativa para que a proposição possa seguir. Tá? Aqui para vocês o fundamento legal de cada uma dessas assertivas, e a gente chegou aqui à nossa 10ª questão, ao final dessa aula, e eu queria mostrar aqui para vocês agora, para quem não conhece, os materiais que eu tenho produzido são todos materiais autorais, tá? Atualmente, os 3 que estão aí em um foco maior dos concurseiros para esse concurso é o regimento interno esquematizado e a lei orgânica esquematizada, em que consta toda a legislação seca para que você possa fazer a leitura e memorização, junto com quadros que funcionam como flashcards, com destaques, perguntas, para que você possa fazer um estudo bastante ativo. E também o regimento interno em questões artigo por artigo, em que existe uma dinâmica através de um PDF, tá? Esse curso não é em videoaula, mas todos os artigos do regimento são transformados em questões e comentadas item a item, ou seja, mais de 200 questões em um curso, em que ele é dividido por aulas em blocos de 20 questões para que você possa fazer aí mini simulados e ter o comentário de todos os artigos, incisos, alíneas, itens possíveis de cobrança em prova, para que você possa chegar no dia da sua prova e gabaritar a disciplina de regimento interno e também a da lei orgânica. Tá? Eu espero que você tenha gostado. A gente se encontra na próxima aula. Quem não me segue no Instagram, você pode seguir lá, thiago.aguiar_concursos. Eu sou muito disponível, qualquer dúvida você pode perguntar, eu vou estar aí a seu dispor para poder ajudar você nessa saga, tá? Como eu falei no início, o material dessa aula vai ficar disponível aqui, assim como os links dos materiais. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.